lá deitado no meio do mato me pegava. Mas eu tava leve e eu fui. Quando chegou 3 horas da manhã, eu procurei um restaurante, um posto de gasolina, e eu falei, agora não dá mais para me aguentar, eu vou parar. Onde eu achar agora eu paro. Aí eu achei um restaurante que era aberto 24 horas. Aí eu estacionei bem na porta, onde tinha um entra e sai grande, tranquei a porta, travei a porta por dentro, baixei o banco e desmaiei, dormi. Engraçado que eu dormi 40 minutos, no máximo. Despertei sozinha e continuei a viagem. Então, mais 1 hora e pouquinho eu já estava em casa. Eu já estava em São Paulo, né? Mas eu estava mais pro interior ainda. Tipo uns 200 quilômetros, né? Por aí. E vim embora. Só que depois desse dia, para vocês entenderem, aí que ela não falou mais comigo mesmo. Só que assim, a minha situação não foi com ela, foi com o irmão. Eu saí sem falar porque era muito difícil do jeito que eu estava, e ele gritando bêbado, e eu sair para cumprimentar as pessoas. Não dava. Mas ninguém entendeu. Todo mundo pegou raiva de mim. Porque eu resolvi falar sim pra mim. Porque eu aprendi que quando as pessoas, você consegue perceber onde você cabe. E eu percebi. Eu não estava mais cabendo ali. Sabe quando você vai sentindo que acabou, não tem mais o que fazer? Passou-se 9 meses, eu não apareci na casa da minha sogra, não separei dele, não sei por que também, e continuei minha vida. Aí teve, em setembro, eu fui lá na casa da minha sogra, ela, quando saiu de dentro da casa da mãe dela, ela me cumprimentou, me deu até um beijinho no rosto e subiu. Pensei, tá tudo bem. Só que ela subiu e não voltou mais. Geralmente ela ficaria ali conversando comigo, porque eu conheço ela. A gente era muito próxima. Eu fui a única pessoa que ficou casada com o irmão dela há 19 anos. Todo mundo terminou muito antes. Eu não aguentava a situação e nem a família. Alguma coisa tinha ali que meio que afasta. Minha sogra é um amor de pessoa. Se ela falar mal de mim pelas costas, não sei. Mas eu gosto dela. Enquanto ela não me mostrar algo concreto e como a filha dela mostrou, eu ainda gosto dela. O pessoal lá também é gente boa. Mas assim, pise no pé dele, ou deles, ou de alguém deles, e você vai ver quem são eles. Entendeu? Nada contra, cada um tem um jeito de ser, né? Aí, setembro, né? Aí eu fui na casa deles, tal, cumprimentou. Meu marido subiu, ficou lá em cima, que é uma casa de 3 andares lá, cada um mora num andar. Quando chegou lá em cima, eles estavam tomando cerveja, conversando, encostado num carro lá. Ela tava, o sobrinho e meu marido. Quando eu cheguei, ela saiu. Aí eu já achei meio estranho, né? Falei, fiz nada, né? Uma coisa errada. Aí passou mais um pouco de tempo, eu saí, aí eu voltei, fui para outro mesmo lugar que ela tava, porque para mim tava tudo bem. Ela saiu de novo. E depois ela sumiu, foi embora para algum lugar, mas eu não vi, não falou tchau para ninguém. Beleza. Aí quando foi? Isso foi setembro, outubro, novembro. Novembro foi aniversário da minha sogra. Meu marido falou, vamos lá na casa da minha mãe, vou cantar um bolinho pra ela, cantar parabéns pra ela, não sei o quê. Falei, não, não vou não, sua mãe, vai lá você. Aí ele falou, ah, se você não for, eu não vou no aniversário da sua irmã, que era dia 24. Então, o dela era dia 18, o da minha irmã era 24. Falei, tá bom, vai, eu vou. Aí eu cheguei lá, como eu já tinha percebido o distanciamento dela antes, quando eu cheguei na porta do ateliê dela, que ela costura também na casa da mãe, igual eu, assim, eu costurei porque eu não tinha opção, aí ela, não sei, né, na casa da mãe, né? E eu cheguei na porta e falei oi pra todo mundo que tava sentado lá dentro. Falei assim, oi, 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 pra todo mundo assim. Pra não chegar nela e depois ela não querer nem falar comigo. E eu tinha medo de rejeição. Quem não entendeu, quem entendeu um pouquinho por causa desse medo da rejeição, vai no primeiro vídeo. O primeiro vídeo ele conta um pouco mais de tudo isso que eu sinto até hoje, praticamente, né? E aí, beleza, sentei na escadinha, no segundo degrauzinho da escadinha, aí cantaram parabéns, aí eu cantei também, tudo lá de fora. Ela não veio me cumprimentar, aí veio o sobrinho, veio o marido dela me cumprimentar lá fora, beleza. Fiquei conversando com a amiga dela, com a mãe dela, aí estavam meus 2 filhos, o meu marido e a namorada de um dos meus filhos. Hoje não é mais a namorada, mas ela estava lá. E quando cantou parabéns, começou a cortar o bolo. Aí tava assim, ó, meu filho, um filho meu, outro aqui, a namorada, eu
e mais alguém aqui do lado, sentadinho assim, ó. E ela cortou o bolo e ela foi distribuindo o bolo. Aí ela deu pro meu filho, deu pro outro, deu pra namorado, quando chegou em mim ela pulou, deu pro outro. Ela não deu pra mim. Aí aquilo ali foi pesado. Por que foi pesado? Poxa, eu saí da minha casa pra ser rejeitada, fingindo, tipo, a pessoa tava fingindo que eu não tava ali. Sabe, você quer acabar com uma pessoa, a psicóloga falou, a terapeuta do meu filho até falou, você rejeita ela. Você quer acabar com o emocional dela, com o espiritual, com tudo. Rejeita, abandona. E foi o que fizeram comigo a vida inteira. Então, quando chegou naquela hora que eu percebi aquela cena assim, eu fiquei arrasada. Mas aí, essa não é a pior parte. Aí depois, com o tempo, a minha sogra viu que eu não tinha recebido o bolo, ela foi lá e pegou um pedacinho pra mim. Aí eu comi, fui educada, agradeci, mas não falei nada. Eu deixei ela fazer o que ela queria. Assim, não falei nada. Aí, beleza, o pior tá por vir, né? Começou a chegar a hora de tirar foto. Todo mundo tirou foto de todo mundo, de repente alguém lembrou que faltava eu. E por último, lembraram de mim. Não sei também porque foi só por último, mas enfim. E aí minha sogra, vem tirar foto comigo, Gi, vem tirar foto comigo. E eu falei, não, não, deixa, depois nós tira, porque quem estava tirando foto era ela. Eu não queria que. Eu não queria ter que ficar na frente da câmera de uma pessoa que não quer nem olhar na minha cara. Eu achei muito desconfortável aquilo. Eu falei que não ia, não ia, não ia, até que eu aceitei. Tanto que ela insistiu, minha sogra, fui. Quando eu entrei dentro daquele ateliê e abracei a minha sogra, olhei para a câmera do celular dela, ela simplesmente saiu. Ela não tirou foto nenhuma. E eu fiquei igual besta, abraçada com a minha sogra, olhando para frente. Aí eu engoli, assim, porque doeu. Chamei meu filho, falei, Murilo, vem tirar foto aqui da mãe com a avó. Aí ele tirou. Aí daí eu já entendi tudo. A fase que eu tinha que viver ali acabou. E jamais na vida eu vou permitir que uma pessoa faça isso de novo comigo, e principalmente ela. Primeiro porque não tinha motivo para ela fazer nada daquilo. Eu nunca dei motivo para ela não gostar de mim. Pelo contrário, eu fazia de tudo por ela, pela filha. Aí beleza. Essa foi a última vez que eu apareci lá, enquanto eles estavam lá. Teve uma última vez agora por esse ano, que meu marido foi carpir lá alguma coisa para a mãe dele, mas não tinha ninguém, aí eu fui, fiquei um pouquinho, saí, ela não tava lá, né? Aí para mim foi tranquilo. Fui e voltei. Gente, mas aquilo doeu tanto. Eu voltei para casa chorando, dentro do carro, na frente dos meninos. Falei, eu não saí da minha casa para ser rejeitada desse jeito de novo. Por que todo mundo me rejeita? Por que todo mundo finge que eu não existo? Por que as pessoas fazem isso comigo? Eu queria entender. E se você quer saber, eu quero entender isso até hoje. Mas eu fiz terapia depois, né, gente? Passou, depois daquele dia, nunca mais eu voltei lá, a não ser essa outra vez que eu disse que eu fui sozinha com meu marido. Não tinha ninguém lá. Eu já falei, né, porque que eu tô com a mão assim, né? Já já vou pintar, tô com as minhas coisinhas aqui. Aí, gente, passou todo esse tempo, aí nunca mais a gente se viu. Teve um velório, aí a gente se viu, ela até me cumprimentou, mas começou a contar várias vantagens. Na época o marido dela tinha vendido o carro dela, o carro dele, para investir no negócio dela de biquíni, aí deu certo, graças a Deus, fiquei muito feliz. Porque eu quero ver o bem, não quero ver o mal de ninguém, não. Eu quero que as pessoas sejam muito felizes, e as pessoas felizes não incomodam ninguém, né? Tem essa também. Aí, meu povo, passou, né, todo esse tempo aí, e isso já vai para uns 2 anos, mais ou menos, que eu não vou lá, não vejo ninguém. O que aconteceu nesse período? Que ela começou a fazer academia, ela e o marido, acho que foi o ano passado, é, o ano retrasado, não lembro. E ela era bem gorda. Aí ele emagreceu, o corpo desinflamou e ela engravidou. Aí agora a parte mais recente, né? Eu ainda não vi ela, não fui visitar, não fui nada. Ela passou a gestação inteira e nunca falou pra mim ir lá nem nada. Porque assim, se ela quiser que eu vá,
Eu não tenho coração tão ruim assim. Se ela mandar mensagem pra mim ou me ligar, aí eu vou. Mas ela vai ter que se humilhar nesse tanto. Não é nem se humilhar. Ela fazer eu entender que ela errou e ela tá voltando atrás. Porque não é assim, faço e tá tudo bem e acabou. Faço o que eu quiser com ela e depois quando eu chamar, igual um cachorrinho, ela vem. Não é assim. O meu coração é precioso demais para aceitar esse tipo de coisa. Vamos lá, peraí. Aí, ganhou nenê. E aí eu percebi que, assim, dia de semana, sexta-feira, ela chamava meu marido para almoçar. Agora começou a chamar de domingo. Geralmente domingo ele ficaria comigo, né? Mesmo com tudo, com a nossa turbulência de vida todinha, ainda assim ele ficava comigo. E aí ele teve um dia que ele falou: a fulana de tal chamou a gente pra ir, minha irmã chamou a gente pra ir lá pra almoçar. Eu falei: não, eu não vou. Primeiro que a gente almoçou e outra eu não vou. Tá? Se ela quiser falar comigo, ela manda mensagem pra mim. Você tem meu número? Passa pra ela. Aí beleza, não fui. Aí ele dormiu bêbado um dia, não sei que dia que era, e eu fui lá na mensagem do celular dele pra ver, desculpa, qual era a conversa. Aí tava escrito assim, ó: oi, pra ele. Vem cá, a mãe fez rabada. Aí ele falou assim: mas é que os meninos saíram, eles nem moram com a gente. Só um que mora e sempre vai pra casa da namorada. Então sempre a gente tá só nós. Os meninos saíram e ela vai ficar sozinha. Ela sou eu, tá? Ela sou eu, não tenho nome. Aí ela falou lá: traz ela, a mãe está aqui. Gente, e na casa dela pra conversar com a mãe dela. Ela não ia falar comigo. E ele tinha me enganado aí a ponto de falar pra mim que ela queria que eu fosse. Não, ela queria que ele fosse. E para ele ir, então, se me levasse, a mãe ficava conversando comigo. Aí, graças a Deus, eu não tinha ido, porque não foi essa a intenção de verdade. Conclusão: ele não foi aquele dia, mas no outro domingo ela chamou de novo. E ele foi. Esse dia eu tinha falado para ele. Esse dia foi um dia antes de eu ir para Santa Catarina com meu filho, uma semana antes. Então eu já ia ficar o outro final de semana sem ele, até terça-feira sem estar em casa. E mesmo assim ele não quis aproveitar, tipo, tanto faz. Aí ele foi e voltou muito bêbado. Foi quando eu vi o celular dele, né? Também vi uma coisa muito importante, assim, pra mim, pra gente que é mulher, né? O celular dele não tem uma foto minha. E aqui tem, tá cortada eu, só pra poder ver os meninos que estavam perto de mim e dele. Ele me cortou pra mandar pra irmã dele. O que eu vi no celular dele? Muita foto dela, da irmã, da filha dela e do filho que ela teve agora recente. E um monte de cachaçaiada, de risaiada, de tipo, a alegria dele é essa, entendeu? A bebida, as farras. E eu não sou desse jeito, gente, eu sou muito de boa. Mas essa é uma personalidade minha, uma característica minha desde quando eu nasci. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Tá dando uns 34 minutos, gente, mas já tá acabando. Aí vamos para hoje, vai. Vamos para hoje. Hoje é domingo. Não, ontem foi sábado, né? E ele passou o dia lá e eu fiquei sozinha. Hoje é domingo e agora 11 horas, ele falou ontem pra mim que a tia dele lá, aquela tia que eu tinha vindo embora lá de longe, estava aqui e pediu pra me levar. Ninguém liga pra mim, as pessoas só falam o que querem mandando mensagem ou mandando recado. O dia que de verdade alguém quiser vai falar comigo, é diferente. Assim eu não aceito. Porque me tiraram do meio sem eu ter feito nada, ainda querem, né? Eu acho que essas coisas machucam bastante, mas me fez acreditar uma coisa, ver uma coisa, assim, sabe? Quem quer ter você por perto vai fazer questão de você e vai passar por cima de qualquer orgulho. Não, eu faço questão de você. Vem, eu quero te ver. Eu faria isso, porque por várias vezes, se eu fiz alguma coisa de errado, eu ia lá na casa deles e pedia perdão um para cada um se eu tivesse feito uma coisa que não foi legal aos olhos deles. Mesmo que eu não tivesse tão errado assim, eu ia: olha, me perdoa, eu errei, eu sou falha. Eu aprendi a pedir perdão. Mas dessa vez que eu não fiz nada, eu perdoo de longe, tá perdoada a falha que ela teve.
Foi ela, né, que teve. Mas o meu acesso é negado. Eu não quero mais contato. Ontem a única coisa que eu deixei acontecer e que eu não queria que acontecesse foi o meu marido fazer uma chamada de vídeo e mostrar pra mim o filho dela, que é uma gracinha, lindíssimo, não tem nada a ver com a primeira filha que eles tiveram, né? Eu gostava muito dela também. Ela também pegou birra de mim de tanta mãe falar pra ela alguma coisa que eu não sei. Gente, eu fui uma pessoa, eu acho que quem perdeu a minha amizade, perdeu muita coisa. Eu sou muito amorosa, eu tento fazer de tudo pra você se sentir confortável perto de mim, eu quero você feliz. Mas as pessoas não dão valor para essas coisas. É o que você tem e é o tanto que você consegue ficar debaixo dos pés dela. E eu não sou assim, eu sou filha de um Deus vivo, de um Deus grande. Se eu sou filha dele e ele é o rei, eu sou princesa. Eu não quero ser tratada dessa forma. Então eu decidi que ninguém mais me trata mal, ninguém mais me rejeita, ninguém mais finge que eu não existo. Se for para fazer assim, me deixa quieta no meu canto, eu já falei. Deixa quieta. E aí, de novo, domingo aqui, eu tô sozinha, não tô chorando por isso, tô chorando porque quando eu começo a lembrar assim, das coisas que as pessoas é capaz de fazer com o outro, eu fico chocada porque eu não consigo ser assim. E graças a Deus, né? Graças a Deus. É, como é que a gente vai finalizar essa história aqui? Eu não tenho mais vontade de, não tenho mais vontade de ter contato, não tenho raiva. E também não quero ter acesso a esse bebezinho, porque eu sou a pessoa que me apaixona. Eu passei o dia pensando no bebê ontem. Aquele zoião preto bonito olhando pra mim, sabe? Ele deve ter 2 meses, não sei. Coisa mais linda. Mas se eu vou e me apego, eu vou dar chance dela me maltratar de novo. Ah, tá. Vou contar pra vocês uma coisa rapidinho. Esse eu vou tentar ser breve. Tá ficando muito longo esse vídeo. Comecei a fazer terapia, porque eu queria me libertar de várias coisas do passado, da infância. Eu precisava, eu tinha que me dar esse direito. E eu comecei. Um dia aconteceu uma situação, que depois eu conto pra vocês, com meu filho, e eu cheguei lá e eu pensei, vou falar sobre o meu filho, mas não. Do nada eu comentei sobre ela. E aí a terapeuta pediu pra eu falar sobre ela, e eu contei. E eu falei, eu não sei porque ela não gosta de mim. Ela falou assim, você não sabe? Eu falei, não sei. Ela falou, então eu vou te falar, porque você mesmo falou várias vezes. Primeiro, você evidenciou o marido dela várias vezes. É um marido que faz de tudo por ela. Vendeu o próprio carro para investir no negócio dela, que estava travado há 10 anos. A mãe dela cuida da filha e agora vai cuidar do outro filho. O pai, quando estava vivo, dava de tudo para ela. Ela mesma nunca teve sacrifício de nada. Não sabe o que é trocar um óleo de um carro. Não sabe o que é o preço de trocar um pneu do carro, porque todo mundo faz tudo para ela. É uma mimada. Você falando tudo isso aí, você acha que você está incomodando por quê? Olha para você. Você faz tudo sozinha. Você tem marido, mas não tem. Se você quiser trocar um óleo de um carro, quebrou uma peça, bateu o carro, você se vira com tudo. Você cuidou dos seus 3 filhos sozinha, você morou de aluguel e pagou tudo sozinha. Você fez o que fez, está até hoje e está em pé. Passou por tudo que passou e ainda está em pé. E ela? Se alguém soltasse a mão dela hoje, o que ela faria sozinha? Aí eu falei, é mesmo, né? Aí ela falou assim, o que ela tem de você é inveja. Eu falei, existe? Eu era tão besta que eu nem sabia disso. Existe inveja? Mas eu não tenho nada. Ela falou assim, exatamente. Você não tem nada físico, mas a força que você carrega, isso incomoda muito ela. Porque ela não consegue ser 1/3 do que você foi, sozinha. Aí eu entendi. Gente, eu sonhei com ela todos os dias por 3 anos, sem brincadeira nenhuma, sem mentir. Todas as noites eu acordava chorando, quase todas as noites chorando, mas todas as noites eu sonhava. Chorando porque eu me sentia culpada de ela não falar mais comigo. Eu passei 3 anos me martirizando por causa dela. Ela não faz ideia de como eu amei ela. Amei de verdade, porque eu não sei amar de mentira, gente, eu não sei.
Não sei, essa cara minha de sofrida, esse olho fundo marrom, essas marcas de expressão aqui, é sofrer às vezes por amor, às vezes porque o tempo fez isso comigo, né? Não foi fácil. Mas assim, eu tô contando histórias da minha vida aqui para vocês depois um dia entender. E depois, eu creio, em nome de Jesus, que eu vou ter uma parte desses vídeos aqui, que vão ser vídeos de superação e vocês vão ver. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho aí de notificação para quando eu postar um vídeo, você conseguir ver o vídeo, receber essa notificação. E vamos seguindo aí para os próximos vídeos, porque a história aqui tem muita. Tá? Essa foi a história da minha cunhada, que eu não tenho mais acesso, não quero dar acesso também, porque eu prefiro proteger o meu coração, que eu descobri, graças a Deus, que meu coração vale ouro, a minha paz também. Tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.